Minha bem-amada, que os tesouros que eu te confiei sejam a salvação de muitas almas. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto ainda estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Lucas 12, 54. Jesus examina situações que aconteceram em Jerusalém sobre sinais dos tempos. Jesus diz a nós hoje que devemos fazer um esforço para não perder tempo, para aproveitar o tempo, não para ficar apavorados, mas para ficar de acordo com nosso irmão, com os nossos irmãos, enquanto estamos a caminho. Sobre isso, Jesus nos mostra que a única coisa que temos que fazer é rezar e trabalhar para que se aproxime cada vez mais o tempo do triunfo do coração imaculado de Maria. Em muitas matérias do padre, nos sermões do padre José Augusto, ele nos alerta que muitas pessoas vão a encontros porque querem apenas as curas,
mas não querem mudança de vida. Pedem curas físicas e prosperidade econômica, mas não querem se arrepender de seus pecados. Padre Pio reclamava que as pessoas ficam pedindo a Deus coisas triviais. As pessoas não mais guardam silêncio na casa do Senhor, enquanto estão aguardando o início da Santa Missa. Ou elas estão olhando mensagens no celular, ou conversando com a outra pessoa ao lado, quando deveria ser o momento de se ajoelhar, pedir a presença do seu anjo da guarda e de seus santos protetores, para que participem da missa junto com ela. Aproveitar, colocar seus entes queridos no altar. Eu sempre digo a Jesus: Senhor, quando desceres no seu altar, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, olhai para estas pessoas que já estou colocando no seu altar. Olhai para esta situação, Jesus. Eu sempre lembro de todas as pessoas que no decorrer da semana me pediram as suas orações. E eu já deixo tudo lá no altar. Às vezes, a caminho da missa, eu já vou falando a Jesus as coisas que quero entregar a Ele. É claro que não estou me colocando como modelo, no meio de uma assembleia de pessoas bem mais justas e perfeitas do que a minha experiência. Apenas estou relatando como faço. No Salmo 83 das Sagradas Escrituras, nos ajuda a compreender nossa vida a partir de Deus. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor. Como são amáveis as vossas moradas. Minha alma desfalecida se consome, suspirando pelos átrios do Senhor. Ó Deus, nosso escudo, olhai, vede a face daquele que vos é consagrado. Na mensagem AVVD do dia 15 de outubro de 1998, e poderíamos usá-las como preparação para a Santa Missa. Jesus diz a Vassula e cada um de nós: concentra-te agora em mim, para a minha glória, e não deixes que seja o teu espírito a ditar-te. Não deixes que nada se interponha entre ti e mim. Porventura, não terei eu, na minha divina munificência, ornado a tua alma, na qual eu habito, e não tens tu própria visto os frutos das minhas graças? Minha bem-amada, que os tesouros que eu te confiei sejam a salvação de muitas almas.
Diante do sacrário, Jesus disse a Beata Maria Alexandrina que quando as pessoas vão rezar a Ele no sacrário, elas levam mais pecados para esparramar aos pés do Senhor e não pedem nada que o glorifique. Precisamos nos alimentar cada vez mais da força de Cristo para enfrentar esses tempos que já chegaram. E quem acompanha as notícias sabe os dramas que enfrentamos. Grupos que lutam para que a família seja considerada uma instituição falida. Família como Deus fez: homem, mulher, filhos. Pois hoje se criou vários tipos de indivíduos que se dizem família. Homem com homem, mulher com mulher, um homem e duas mulheres. Agora existe uma lei que já foi tentada ser colocada em votação, onde o pai pode se casar com sua filha. Estou falando aqui no Brasil. Grupos que lutam para ser aprovado em nosso país o aborto, completamente sem restrições. Na Nova Zelândia, há uma lei que está sendo aprovada, onde os pais podem rejeitar a criança mesmo depois de nascida. E seria proibido para os médicos qualquer tipo de objeção de consciência. Isso e outras coisas, podemos perceber que os grupos satânicos têm muita pressa para implantar tudo isso. Hoje em dia, o mal se manifesta abertamente. Já não se esconde como antigamente. Satanistas mostram sua cara à luz do dia. Hoje no Brasil, vemos, por exemplo, que se manifestam contra a ideologia. Quem se manifesta a favor da ideologia do gênero? E as pessoas que se manifestam contra, que dizem que homem é homem e mulher é mulher, ou que seja contrário à adoção de crianças por parte de casais gays, correm o risco de serem presas. Temos relatos de vários ex-satanistas agora convertidos que dizem que hoje Satanás não tem medo mais de se manifestar abertamente. Eles não se escondem e vão sempre querendo avançar em seus objetivos. Papa Bento alertava sobre uma ditadura mundial de ideologias aparentemente humanas, que é a maior ameaça para a Igreja. É um credo anticristão. O que devemos fazer para enfrentar esse tempo? É urgente, um movimento de oração, o testemunho da fé e a coragem, pois estamos na frente de uma perseguição social e até física dos cristãos.
O triste episódio da menina que foi levada de avião para outro estado, por exemplo, sem que ninguém pudesse evitar o assassinato daquele bebê, é um fato muito real, de que eles avançam clara e impiedosamente para seus alvos, pois matar um bebê no ventre da mãe, ou mesmo recém-nascido, permite obter de Satanás objetivos mais altos. Segundo estatísticas da ajuda à igreja que sofre, e eu acho muito importante colaborar com essa missão, pelo trabalho missionário que eles fazem nos países mais pobres. Então, segundo a estatística deles, temos no mundo 2 bilhões de cristãos. 245 milhões são perseguidos. E a cada 5 minutos, um cristão é assassinado no mundo. E disso a imprensa se cala completamente, porque eles não têm interesse e vai contra o processo de impor a ditadura do pensamento único, como o Papa Bento esclareceu. Por isso, essa tentativa de censurar realmente a nossa fé. Se somos cristãos, temos que ter coragem de entender que estamos na frente desta batalha. Batalha que foi profetizada em Fátima e de Dom Bosco, onde ele profetizou que através de um sonho, a igreja era atacada por todos os navios e eram lançados em cima da igreja livros inflamados. Ele interpretou que deveria ser uma batalha cultural, através da mass media, de escolas e de várias ideologias que hoje se opõem ao Cristo, e de repente o Papa é atingido e cai quase morto. Isso no sonho de Dom Bosco. E os inimigos da igreja já comemoram a vitória. Mas, de repente, os capitães dos outros barcos da igreja se reúnem e pegam no timão da igreja. E novamente o Papa é atingido pelos inimigos e desta vez ele morre. Muitos acreditam que o Papa ferido mortalmente foi o Papa São João Paulo II. No sonho de Dom Bosco, logo depois do assassinato do Papa, o novo Papa eleito em tempos rapidíssimos pega nas mãos o timão do barco da igreja e dirige a igreja entre duas colunas que trazem a imagem da Virgem, e a outra coluna é a Eucaristia. Termina a tempestade e começa um tempo de paz. Padre João Henrique diz que também estamos vivendo esta batalha inicialmente em nosso coração. Papa São João Paulo II diz que a batalha apocalíptica acontece no coração do homem. A Madre Teresa de Calcutá dizia que a paz começa em casa e segue pelas estradas do mundo.
Hoje em dia, muitas pessoas batem no peito e se orgulham de não levar desaforo nenhum para sua casa. Como dizem, é pau, é pedra. Nós temos que vigiar, pois a paz se esvai como fumaça num de repente. Passei um fato esta semana. Minha gata, que é um filhote e ainda não se acostumou comigo, ela fugiu e foi se esconder na casa do vizinho. Se esconder, modo de dizer, porque ela ficava lá bem visível em cima do telhado dele. Miava para mim, mas não vinha para casa. E era tão fácil e sem desgaste para ninguém que ela apenas caminhasse em frente do telhado dele e já passava para o meu e já estava em casa. Isso foi por 3 dias. Muitas vezes eu levantava de madrugada e lá estava ela, num lamento, dormindo no frio, quando tinha tudo tão perto dela. Cheguei a fazer uma comparação em relação a nós, seres humanos. Quando Deus tem tantas coisas a nos oferecer, tantos alimentos para abastecer nosso espírito, para nos fortalecer, para seguirmos em frente. Às vezes, nosso Pai já está lá, com a colher nas mãos, querendo nos alimentar com sua sabedoria, com suas bênçãos divinas. Basta que avancemos um pouco mais em sua direção, para que Ele possa nos alimentar completamente. Mas ficamos ali, a um palmo de distância, numa lamentação e autopiedade, quando deveríamos dar apenas um passo em direção ao nosso Pai, que está ali porque respeita nosso livre-arbítrio e fica nos chamando apenas com seu olhar cheio de amor e apenas nos esperando. Três dias depois, moradores do meu bairro que cuidam de bichanos que foram se envolvendo nesse resgate, fazendo suas tentativas e ela não vinha. Vamos chamar o bombeiro. A vizinha não deixa entrar na sua casa. Os moradores do bairro, alguns mais radicais, vamos chamar a polícia. Liga para a proteção dos animais. E no meio daquela confusão toda, o vizinho já irritado, alimentado pelo rancor de sua mãe, fechou todos os buracos onde ela entrava para descansar. E eu pedi a ele, deixe um buraco aberto. Se ela estiver aí dentro, ela sai. Não. Fechou tudo. E nessa confusão toda, depois de muitas tentativas de tomar outros caminhos, finalmente, e sem a colaboração da vizinha, ela foi resgatada. Minhas amigas esbravejando, quando ela vier no portão pedir para entrar, quero ver você abrir o portão para dar cafezinho para ela. Mas na minha cabeça só vinha a carta de São Paulo.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está em Coríntios 13. Como vou rezar a Deus, se alimentar o ódio no meu coração? Como vou levantar as mãos para o céu, pedindo pelos meus irmãos, se estou pesada pelo rancor e a raiva? Me lembrei de Santa Teresinha, que ia lavar roupa e procurava ficar ao lado de uma freira que costumava deixar que água suja caísse nela. E ela aproveitava aquilo como penitência. As pessoas têm seus ódios e querem que você pense pela cabeça delas. Perdoar não é questão de você ser a vítima ou não, do outro que lhe feriu estar errado. Não é essa a questão. É apenas perdoar e deixar o resto para Deus. Pois em Romanos 12, 19 está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É ser perfeito como nosso Pai do céu é perfeito, e manda o sol sobre os bons e os maus, ou a chuva, igualmente, sobre os bons e os maus. Muitas pessoas são contaminadas por frequentarem lugares que não são do agrado de Deus. Mas o mal entra mais rapidamente quando brechas se abrem pela ira, pelo ódio, pela raiva, tornando-se um campo propício para o demônio atuar. É difícil passar por desprezo, mas a força de Deus nos faz passar pelos limites humanos e amar e até rezar pelos nossos inimigos. Não foi isso que Jesus nos pediu? E também pessoas que fazem intercessão pela sua família, pelos seus amigos, intercessão pelo mundo. Por aquelas pessoas que estão distante de Deus, nada conseguirão, carregando o fardo do ódio no seu coração. A oração assim
não passa do teto de minha casa quando estou com esses fardos desgastando a minha alma. Contemplando a vida dos homens e mulheres que seguiram Cristo, que já passaram por este mundo, estimula-nos a levarmos uma existência cristã bela e correta, que nos torna dignos do reino de Deus. Por isso somos chamados à vigilância sobrenatural, a fim de nos prepararmos cada dia para a vida eterna. Vida eterna. A vida que não mais terá fim. Somos intercessores e as orações de intercessão e de súplicas que a Igreja não cessa de dirigir a Deus, pois Deus é o Deus dos vivos e sempre se deixa tocar pelas súplicas dos seus filhos. Temos que rezar por nossos irmãos que estão na tibieza, para que reinflame seu carisma, pois estamos precisando de combatentes, guerreiros, inflamados do amor de Deus. E as pessoas que estão ficando pelo meio do caminho não estão encontrando nada que possa socorrê-las. Poderá nossas orações alcançá-las, levantá-las e colocá-las novamente no caminho? Temos que rezar para que nós possamos romper com o inimigo e trazer nossos irmãos que estão como apóstolos cansados. Muitas pessoas caminham sem vida porque não obedecem à palavra de Deus. Nós temos que manter esse contato com o Espírito Santo para que possamos caminhar na amizade de Deus. Se eu não caminho em espírito, eu não vou saber qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas se dizem católicas, mas não vivem em obediência com a doutrina católica. Fazem um mix, tirando o que não lhes agrada. Às vezes põem até uma pitada de esoterismo ou espiritismo e está pronto sua religião. Vou falar agora sobre uma filha da igreja, Luísa Picarreta. São Padre Pio disse que ela seria conhecida no mundo inteiro e através dela avisos de Jesus para a humanidade, como agora com Vassula. Jesus deu a ela esta mensagem: Ah, minha filha, quando eu permitir que as igrejas fiquem desertas, os ministros dispersos e as missas diminuídas, significa que os sacrifícios são ofensas, as orações, insultos, as adorações e reverências e as confissões, passatempo sem fruto. Por que os católicos têm tanta falta de interesse de ir à missa hoje, que apenas 10%
frequentam a Santa Missa, Nossa Senhora em Garabandal disse que cada vez menos Jesus é amado no Santíssimo Sacramento. Nesses tempos de pandemia, as pessoas não comparecem à igreja enquanto os shoppings e supermercados estão lotados. Não podemos permitir que a nossa fé seja diminuída. Não podemos caminhar na indiferença. Quando vemos falta de vocações, escândalos de padres na igreja, devemos nos perguntar o quanto temos rezado pelas vocações, pela santificação dos padres e seminaristas, pois somos um único povo. Jesus diz que a santa contemplação é a pura teologia. Então, é onde intercedemos por nossos irmãos. Na mesma mensagem à VVD, Jesus diz para a Vassula e a cada um de nós: se ativa quando eu mesmo te quero ativa no meio das multidões. Mas agora, passa o teu tempo comigo numa santa contemplação, repousando em mim, abandonando-te ao meu bel prazer. Não penses que darás menos frutos. Vem, entra na divina alegria de teu Salvador. Devemos assumir nossa missão. Devemos ser homens e mulheres, profetas da esperança. Papa Francisco diz que cada um de nós deve assumir a sua missão, entendendo o tempo que vivemos. O Apocalipse não termina com tragédias. São Lucas diz: quando acontecer todas essas coisas, levantai a cabeça, pois a sua libertação está próxima. E Daniel fala da Jerusalém celeste e 1000 anos de paz sobre a terra. Fomos escolhidos para viver este tempo. Não desanimemos. Sejamos luz neste tempo que estamos. Não devemos amaldiçoar a vida, diz o Papa Francisco. Deus nunca desmente a si mesmo. Deus não desilude jamais. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não devemos ter medo. Deus nos colocou nesse tempo para que sejamos alegres testemunhas da vitória de Deus e do triunfo do coração imaculado de Maria. Mensagem do livro Nossa Senhora Fala, do dia 7/3/1970.
Meus queridos filhos, eis-me aqui para dirigir-vos a minha palavra, cheia de bondade e de ternura. Eu sou a Virgem dos Abismos, e justamente assim é que hoje me apresento a vós, porque desejo expor-vos alguns ensinamentos que vos ajudem a conhecer cada vez melhor o vosso Jesus e a vossa miséria, a sua grandeza e a vossa pobreza. Deste pequenino exame provirá muita alegria, muito amor e muita humildade. Um abismo infinito separa a grandeza de Deus da pequenez do homem. E eu faço como de intermediária nesta imensidade, na medida em que, dando à luz o meu filho, o abismo da grandeza atraiu a si o abismo da miséria. O abismo do amor deu-se no abismo do pecado, de modo a poder cancelá-lo. No meio estou eu, como rainha e mãe, e eu atraio os homens para o coração de Deus, abismo de amor. Mas, meus filhos, como se explica que ao lado de um abismo de beleza, de sabedoria, de bondade e misericórdia, o homem fique insensível e não queira compreender? Eu vejo tantas almas cegas diante da luz do sol. Vejo que perante a imensidade do mar, essas mesmas almas negam a existência de um simples copo de água e recusam-se a acreditar no amor. Não querem acreditar na misericórdia. Oh, meus filhos, por que vos recusais a acreditar que um abismo infinito de alegria vos espera? Um abismo de uma grandeza sem medida e sem fim. Muitos negam, não querem crer na bondade de Deus. Muitos negam, não querem crer em sua justiça e riem em si mesmo dela. E, no entanto, meus filhos, ai dos réprobos, ai daqueles que odeiam, ai daqueles que abusam das graças de Deus. Eu estou aqui para ajudar-vos a pensar, a crer, a agir de modo que possais deixar-vos atrair por esse abismo de misericórdia, de misericordiosa bondade, que é o coração de Deus. Apesar dos vossos pecados, e para que, mergulhando nele, possais ter a vida. Meus filhos, sede bons, eu abençoo-vos e amo-vos. Peço-vos que eleveis uma oração por todos os náufragos de todos os dias e de todos os tempos,
empenhados na pesca do peixe, e por aqueles que, tragados pelo maligno, passam dessa vida para a outra, onde permanecerão sempre num abismo de dor, se a vossa oração os não afastar do mal e os salvar. Meus filhos, abençoo-vos a todos. Abençoo os jovens e os anciãos, as criancinhas e os doentes, os sacerdotes e toda a igreja. A vossa invocação de Virgem dos Abismos seja um verdadeiro apelo àquela imensa quantidade de graças que o Senhor enriqueceu cada um de vós e vos incite ao reconhecimento e à gratidão.